Registramos também a presença da deputada Célia Leão. Item número 12. Requerimento De vista desse requerimento. É verdade. Regimental. Item número 13. Requerimento número 30, de autoria dos deputados Antônio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer, nos termos do disposto no artigo 34b2 do Regimento Interno, que seja submetida à deliberação desse órgão técnico a requisição das seguintes informações e documentos ao senhor Elival da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado, referentes às medidas judiciais adotadas pelo Governo do Estado em relação à anulação de termos aditivos e a recuperação de mais de 2 bilhões de reais auferidos de forma indevida pelas concessionárias de rodovias decorrentes de erro na metodologia aplicada pelo Governo do Estado nos termos aditivos firmados com as concessionárias em 2006, apontado em auditoria contratada pela Artesp, realizada pela FIP, conforme matéria jornalística veiculada no dia 18 de maio de 2014 no jornal Folha de São Paulo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrado. A ordem, deputado Antônio Mentor. Para aproveitar esse requerimento que vai a votos nesse momento, presidente, para que a gente levante novamente aqui uma das preocupações centrais do trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, que se refere à prorrogação dos contratos de 2006 e que, por manifestação do governador Geraldo Alckmin, estavam sendo objeto de ações judiciais para que o governo do Estado fosse ressarcido de valores cobrados a maior, que chegam à casa de 2 bilhões de reais. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente e senhores deputados, fizemos uma pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando informações a respeito de eventuais ações da lavra do governador ou do procurador do Estado, doutor Elival, que tivesse como objeto debater na Justiça o ressarcimento desses 2 bilhões de reais. E nós não encontramos nada, nenhuma iniciativa do governo, e aquilo que foi anunciado de manchete pelos grandes jornais do Estado, com aspas ao governador Geraldo Alckmin, e não foi desmentido pelo governador, quando ele dizia que o governo do Estado já tinha ingressado em juízo contra essas prorrogações em algumas concessionárias e que outras ações seriam ainda apresentadas em relação às demais concessionárias que também foram beneficiadas com a prorrogação desses contratos. Mas eu queria que essa CPI, senhor presidente e senhores deputados, tivesse uma preocupação, uma atenção para essa questão e, se for o caso, as lideranças das bancadas de governo que compõem essa comissão parlamentar de inquérito fizesse uma consulta, mesmo que informal, ao governador Geraldo Alckmin, para que ele confirmasse ou não a anunciada ação judicial do governo contra a prorrogação desses contratos. E 2 bilhões de reais não é uma quantia qualquer. São valores muito significativos. Só para você ter uma ideia, o ônus do Rodoanel foi estabelecido em 2 bilhões de reais. E penso precisa ser esclarecido. Esclarecido a CPI, esclarecido a Assembleia Legislativa, a Comissão de Transportes também já manifestou essa mesma preocupação. E o povo do Estado de São Paulo, que paga pedágio, precisa saber, pô. Deputado Gerson Bittencourt, agradece o Estado do Mapa. Eu queria fazer também um comentário em relação
a esse requerimento. Não só esse, tem outros requerimentos que tiveram vista solicitada pelos deputados aqui, que caminham no mesmo sentido de fazer uma análise do que foi e o impacto dos contratos aditados no final de 2006. Uma situação que o deputado mentor aqui já fez referência, uma situação que a própria agência reguladora, a Artesp, também já fez referência, o governador já fez referência em relação a isso. E nós, senhores deputados, a partir do momento que essa CPI foi instalada, eleito inclusive o presidente e o relator, na mesma semana o governador faz o anúncio dessa ação, dessas ações na justiça, anúncio público, e obviamente nós aqui não estamos fazendo qualquer juízo de valor nas palavras do governador. Nós fomos fazer a consulta e não encontramos, pelo menos, essas ações ditas pelo governador que teria ingressado entre 2 ou 3 concessionárias e que em seguida já estaria preparando as demais ações para as demais concessões. Presidente, eu ouvi atentamente as palavras do mentor do Bittencourt e acho razoável a colocação dos 2 deputados. Inclusive ele pediu para que todos os deputados pudessem checar o que estava acontecendo, nem que seja informalmente. Confesso que já tomei esse cuidado e já chequei. Nós estamos, e essa ação está discutindo a ação com relação a concessionárias, concessionárias essas que têm um capital aberto na Bolsa de Valores, e que uma ação judicial, caso negativa, geraria uma consequência dentro do capital muito grande. Por conta disso, o governo tem que ter responsabilidade, e essa ação ela corre em segredo de justiça, daí o motivo de não ter sido encontrada pelos nobres deputados, por conta que é uma ação que vai decidir um litígio entre o governo do estado e concessionárias. Esse litígio pode ser julgado pró um ou outro, e a consequência de um julgamento, de uma divulgação de todos os detalhes em relação dessa ação, essa consequência, ela com certeza geraria um impacto dentro do fato dessas concessionárias terem um capital aberto. Então é isso o que está acontecendo. A ação foi protocolada e ela corre sob segredo de justiça. Continue a discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais uma observação apenas, para dizer que ações que correm em segredo de justiça, elas preservam o conteúdo das ações, mas não a existência delas. Existe a ação, a providência foi adotada, o conteúdo corre em segredo de justiça, mas a ação está aqui, ela existe. No mínimo isso, até para que a gente, nessa CPI, por termos prerrogativas análogas às prerrogativas do Judiciário, possamos sim ter eventualmente acesso a essas ações. Nós vamos saber se elas existem, o número delas, quando é que elas foram protocolizadas, aonde elas estão, e nós gostaríamos de ter essas informações. Além disso, senhor presidente, só para completar, nós estamos muito felizes porque essa comissão tem, por ações que foram adotadas aqui pelos senhores deputados, tem tido uma audiência bastante significativa na web, e mais que isso, a campanha que o deputado Bittencourt e eu lançamos nas redes sociais, com o hashtag não vai ter reajuste, não vai ter aumento nos pedágios, ela atingiu milhares e milhares e milhares de curtições, milhares de compartilhamentos. Ontem, ou melhor, hoje pela manhã, um amigo vereador de uma cidade do interior do estado disse que lançou a campanha no Facebook dele, e de ontem para hoje, deputado Luciano, mais de 700 curtições numa noite.
teve assim, uma adesão muito grande, e por essa razão penso que essa CPI já começa a atingir os seus objetivos, tanto no que se referiu há pouco o deputado Gerson Bittencourt, com relação ao anúncio que o governador Geraldo Alckmin fez relativamente às ações contra a prorrogação indevida dos contratos, que causaram um prejuízo de 2 bilhões de reais. Imediatamente após a instalação dessa comissão, o governador foi a público para dizer da sua avaliação relativa a essa prorrogação e as ações que diz ter impetrado contra as concessionárias, e também essa campanha que essa comissão, eu quero socializar essa iniciativa que tomamos eu e o Gerson Bittencourt para todos os deputados da comissão, o presidente, a todos aqueles que eu tenho certeza absoluta concordam com essa manifestação que fizemos e que foi objeto de adesão de milhares e milhares de pessoas no estado de São Paulo, solicitando ao governador o congelamento das tarifas até que se apure efetivamente a prorrogação dos contratos e esse desfalque enorme no bolso dos usuários, que supera a casa dos 2 bilhões de reais. Queria fazer esse registro e parabenizar todos os internautas, usuários, cidadãos paulistas que aderiram à nossa campanha e estão se manifestando através das redes sociais com esse hashtag "Não vai ter aumento dos pedágios desse ano". Deputado Gerson Bittencourt, seguido deputado Luciano Batista. Eu, obviamente, queria fazer tem uma coisa que me inquieta. Assim, quando a gente participa de muito tempo do executivo, a gente estabelece contratos, concessões, contratos de prestação de serviço, e quando constatado algum tipo de problema nos contratos, problema ou do poder concedente ou para quem faz a concessão, o primeiro procedimento é um procedimento administrativo. A justiça geralmente é utilizada a partir do esgotamento do processo de entendimento no âmbito administrativo dos próprios contratos. Se hoje tem estudos concretos que digam, que encaminham que houve sim um valor adicional em 5 anos de 2 bilhões de reais, que medidas administrativas foram tomadas? Elas foram tomadas porque indiretamente, se for o caso, porque nós fizemos aqui o requerimento de informações para compreender como e quanto foi esgotado o processo de entendimento entre as partes, entre o governo do estado e as concessionárias de uma forma geral. Eu me lembrei que na última semana nós falamos aqui que a sessão não poderia passar ao vivo pela internet nem pela TV, porque era um problema técnico, ainda não estavam, parece que consertando. Eu queria saber se já consertaram, se está passando ao vivo. A informação é que já está passando. Tanto na internet como na TV Assembleia. Na internet. E a TV Assembleia? A Assembleia não. Apenas para deixar o contraditório, o deputado Gerson coloca a respeito dos 2 bilhões de reais sendo discutidos para concessionárias, e aos olhos daqueles que estão assistindo, parece que o governo colocou 2 bilhões de reais, foi desfalcado em 2 bilhões de reais, só para deixar e registrar claro que o que foi acatado e está sendo discutido judicialmente foi o aditamento do prazo contratual das concessionárias. Então, isso são coisas que ainda estão por acontecer e não aconteceram ainda. Foi dado esse aditamento, então não existe rombo ainda constatado nenhum. Então é importante só colocar essa informação, porque senão uma colocação feita diversas vezes parece que o governo colocou 2 bilhões de reais, isso não existiu. O que houve foi um aumento no tempo do contrato. Esse aumento do tempo do contrato está sendo questionado pela Artesp diante dos estudos, inclusive, que nós solicitamos aqui através de requerimento cópias desses estudos, que concederam esse aumento contratual para essas concessionárias, e esse aumento contratual ainda não está vigente. Esse aumento do tempo contratual ainda não está vigente. Então não teve ainda
né, qualquer tipo de prejuízo para a população de São Paulo, apenas para deixar claro isso, presidente. Não, é óbvio que ele está em vigência. O contrato foi assinado em 2006, prorrogou por mais 8 anos. O que nós não podemos concordar é que os 8 anos ainda não chegaram, mas que o contrato está em vigência, um aditivo assinado em 2006, tanto está em vigência que o governo do estado apresentou, com as informações dadas pelo próprio governador, ações na justiça para anular aqueles atos de dezembro de 2006. Então ele está em vigência sim. O número, nós agora vamos ter a oportunidade de nos debruçar em cima dessas informações, mas o número de 2 bilhões de reais auferidos entre 2007 e 2011 não foi um número do deputado Antônio Mentor. Você apresentou, deputado Vossa Excelência, ninguém apresentou esse número, foi apresentado pela Artesp, pelo governador, quando reconheceu que aquilo que tinha sido assinado, aditado em 2006, trouxe ou possibilitou um lucro adicional para além da TIR, que já é uma TIR substancial de quase 20%, esse valor de 2 bilhões. Então não é valor que a oposição, o PT ou qualquer outro divulgou, são dados que nós utilizamos do governo do estado e do próprio governador. A hora que terminar a CCJ. Com o senhor? Às vezes...